ele veio. Tem algo que Deus quer falar conosco nesta noite, que tem a ver com essa música. O tema de hoje é intimidade com Deus. É isso que a gente está falando, né? Uma aliança de amor. Uma aliança de amor. Essa aliança de amor, dentro do assunto de hoje, é um avanço do Deus conosco para o Deus em nós. Fala, avançando do Deus conosco para o Deus em nós. Nem todo mundo está participando. Avançando do Deus conosco para o Deus em nós. Tem muita gente que quer a presença de Deus aqui. Mas hoje precisamos entender claramente a presença de Deus aqui. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, versos 31 até 34. E depois vamos ler Lucas capítulo 22, versos 19 e 20. Jeremias 31, 31 a 34. Eu vou ler hoje na versão atualizada. E depois, Lucas capítulo 22, 19 e 20. Aleluia. Todos acharam Jeremias 31, 31? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Lucas capítulo 22 agora, e versos 19 e 20, diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Esses dois textos estão interligados. Um deles, o primeiro, fala da profecia, o desejo de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. E o segundo fala do ato em si, do momento em que está se cumprindo literalmente aquilo que Deus havia profetizado. E eu quero que você, dentro dessa premissa, desta aliança de amor, saindo do Deus conosco para o Deus em nós, entre comigo em oração. Você que está em casa, você que está assistindo, participando do culto através da mídia, você que está aqui, entre agora comigo em oração diante do Senhor, para que o Espírito Santo venha trabalhar seu coração. Esta noite Deus tem transformações para fazer aqui, libertação, cura.
Deus tem convicções para gerar aqui. Deus tem milagres, conversões de verdade para fazer em corações aqui. Nós precisamos nos converter todos os dias. Todos os dias são dias de conversão para os filhos de Deus. Estamos nos convertendo dia após dia. Dia após dia. Porque parece que a gente está sempre com um pezinho meio para um outro lado. E o Espírito Santo sempre buscando-nos e colocando na linha reta novamente, convertendo-nos para a direção correta daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, nesta noite, Deus tem conversões para fazer aqui. Ore comigo. Pai amado, eu estou aqui. E quando meditava nesta palavra, eu fui completamente agraciado pelo Senhor, por aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. E nesta noite de ceia, a igreja está aqui para celebrá-la. Nós estamos aqui para comemorar a morte expiatória do Senhor Jesus, anunciando que Ele realmente se deu por nós. E queremos que o Teu Espírito Santo venha encher nossos corações da graça, do amor, da alegria de poder celebrar a ceia, de poder comemorar esta nossa redenção, de louvar o nome desse Redentor maravilhoso que se deu por nós, celebrando este amor e esta alegria dele, de ter-nos como filhos do Pai Celestial. Espírito Santo, enche os nossos corações. Tira agora, meu Deus, qualquer opróbrio, qualquer laço, qualquer desvio, qualquer coisa que tenta roubar a Tua presença em nós. Tudo aquilo que quer, de certa forma, bloquear Teu Espírito, Deus, Tua presença em nossos corações, tira. Para que nossas mentes sejam tomadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, e debaixo da cobertura do sangue de Jesus, eu me levanto contra Satanás e seus demônios e dou um comando para que saiam deste ambiente, fiquem longe deste lugar agora, em nome de Jesus, todos os espíritos das trevas, e que essas mentes todas sejam cativas ao Espírito Santo, e que nesta noite, o Senhor Deus, o nosso Pai, seja entronizado em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Queridos, as estratégias do nosso inimigo, o inimigo de Deus, todas elas são preparadas, articuladas com um propósito. O propósito do inimigo é afastar as pessoas da presença de Deus, levar as pessoas a duvidar do amor de Deus para com elas, por causa das circunstâncias, por causa das coisas que acontecem. O interesse do inimigo é, em todo momento, fazer com que as pessoas se voltem contra Deus. Eu queria abrir aspas para que você pensasse no momento do coronavírus. As pessoas que têm perdido seus entes queridos nesse momento, ou que têm sido acometidas desta enfermidade com sequelas terríveis, ou mesmo que não tenha sido acometido diretamente pela enfermidade em si, mas por tudo que essa pandemia está trazendo para os casamentos, para as famílias, para os filhos, nas questões financeiras, nas questões sociais, o desemprego, sabe, a falta de recursos, as pessoas dependendo de cestas básicas, de tanta coisa, o sistema de saúde que já era complicado, piorando exponencialmente por causa das dificuldades todas do atendimento, esse acúmulo de problemas. E a pergunta é, quem trouxe isso e para que isso? Será que Deus não está vendo? Bem, por mais que você raciocine e entenda,
que Deus está exercendo juízo na terra, mas também tem aquela, mas por que Deus faz isso? E muita gente, quando vê pessoas inocentes, crianças, gente que, a nosso ver, né, não devia pagar por isso, e estão pagando, porque essa questão das crises é uma coisa muito linear, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Justos e injustos sofrem. Mas as pessoas perguntam, mas por Deus não está vendo? E quando você vai dizer que Deus ama, que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é misericórdia, que Deus é justo, piedoso, as pessoas falam, mas será que é mesmo? Porque o inimigo usa estas circunstâncias todas, essas situações todas, para fazer com que as pessoas se levantem contra Deus, sobretudo questionando o amor, a justiça, a bondade, a fidelidade, a lealdade de Deus. Para quê? Qual é o intento dele, nesse caso? Afastar as pessoas de Deus e duvidar do amor de Deus, duvidar da misericórdia de Deus, duvidar da bondade de Deus, da lealdade, da justiça de Deus. Por quê? O que as pessoas estão dizendo, isso é uma injustiça, isso é uma coisa horrível, isso é aquilo outro. Sabe o que o inimigo tenta colocar na mente das pessoas? O ser humano é muito bom. A essência humana é maravilhosa. As pessoas são lindas e puras e santas e não merecem isso. É mais ou menos essa frase que está por trás. Mas não é verdade, irmãos. Não é verdade. Não é verdade. Quando vamos para a história da humanidade, encontramos o Deus Criador. A Bíblia diz no Salmo 8, que quando Deus criou-nos, Ele criou-nos um pouco menor que os anjos. Maravilha! Quando Ele pensou em mim, pensou em você, Ele pensou num ser top, especial, um pouquinho inferior aos anjos. Aleluia? Amém? Imagina, quando você ouve falar num anjo, você fica todo serelepe, porque, meu Deus, chegou um anjo na igreja, você, meu Deus, é um negócio. Fala em línguas até, pula, sapateia, porque chegou um anjo. Engraçado. A Bíblia diz que eu e você fomos criados um pouquinho inferior. E com uma condição especial, que eu fui criado. Ele me criou e criou você, e já pensava em cada um de nós, com a capacidade de procriar. Anjo não procria. Com a capacidade de comer bife de picanha. Anjo não come isso. Amém? Nem pão de queijo com café. Com a capacidade de governar o planeta. Anjo não foi feito para governar o planeta. Nos deu um planeta. Olha aqui, e detalhe interessante, quando você pensa no humano, na parte humana, fala humano, a vida que você tem humanamente falando, depende de batata, amém? Carne, então você tem que ter proteína e sais minerais, ácido graxo, né? E tantas outras coisas, né? Aminoácidos e gorduras. Ou seja, para te sustentar. Sim ou não? Mas tem uma coisa além dessa coisa que traz energia para a gente aqui, que é oxigênio. Quantos minutos você fica sem oxigênio? Ou seja, Deus preparou um planeta com oxigênio, um ecossistema maravilhoso, e colocou a gente aqui, amém?
E colocou todo tipo de alimento para a gente poder comer. Ou seja, a vida física e a vida emocional, mas colocou o oxigênio para respirar, para manter isso aqui. Mas não é só isso. Aleluia! Ele criou-nos com um espírito puro e santo, que devia ser habitado por Ele. Ou seja, Deus criou-nos para que Ele habitasse em nós. Lá no Éden havia uma interligação entre o Espírito de Deus e o meu espírito, uma ligação direta entre Deus e cada um de nós. Para viver uma vida, governar a terra, procriar e ser uma coisa linda. E deu um planeta inteiro com todo um ecossistema onde não falta nada que eu preciso. Tudo que eu preciso de bom para a vida está aqui. Agora, o que foi que aconteceu? Qual foi o acidente? É quando Deus teve que sair de nós. Quem está entendendo? É quando o Espírito de Deus teve que sair de nós. Eu vou pregar isso o tempo todo para você entender. A morte espiritual aconteceu. E você sabe disso no capítulo 3 de Gênesis. Quando o Espírito de Deus foi tirado. E quando o homem foi tirado da presença de Deus, não havia mais ligação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. Não podia mais Deus habitar conosco e nós habitar em Deus. Ele habitar em nós, não podia. Porque o pecado tomou conta. E o culpado do pecado entrar, o programador desse sistema maligno, o programador, o articulador dessa peste que acometeu a cada ser humano, que é muito pior do que coronavírus, que é o inicocorona, o corona inico. Em vez de coronavírus, pode ser inicocorona. Acabei de criar esse nome aqui agora. O que é inicocorona? É o vírus que mata o espírito. É o vírus que separa o homem de Deus. É o vírus que leva o ser humano para o inferno. É o vírus que faz com que o ser humano se vire as costas para Deus. Vire as costas para Deus. Ou se vire contra Deus. É o vírus que faz com que Deus se afaste de nós. É o vírus que nos separou da presença de Deus. E quem foi que criou tudo isso? Quem planejou essa articulação toda? Aquele mesmo que agora está dizendo que Deus é injusto, porque deixou vir peste para o mundo, deixou vir guerra para o mundo, deixou vir a seca, a morte, a mortandade, tudo que você está vendo, as bactérias, as doenças terríveis, tudo, porque não é só corona, né? Tem tanta coisa que está matando desde sempre. Então, queridos, esse maldito Satã, o nosso adversário, o adversário de Deus, que articulou toda essa derrocada do ser humano, agora leva o ser humano a pensar que Deus é culpado dessas coisas. Capítulo 3 de Jeremias. De que se queixa o homem? Queixa-se cada um do seu próprio pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu queria que você pensasse uma coisa. O amor de Deus consiste em duas coisas básicas que eu quero começar com você aqui agora. Quando Jesus estava nascendo, aleluia, ele mandou um anúncio, e está em Mateus capítulo 1, versos 23, que diz assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Amém? O amor de Deus consiste exatamente nisso. Quando não havia solução para o homem, para mim e para você,
quando não havia remédio para nós, quando o vírus letal do pecado destruía toda a raça humana, e não era culpa de Deus, era culpa de Satanás e de cada ser humano pecador, como ainda é hoje. Não era culpa de Deus o que aconteceu com o homem, com a humanidade. Era culpa nossa, era culpa do inimigo, era culpa de quem articulou a morte espiritual do homem, quem tinha inveja do homem. Porque eu gostaria de abrir um parênteses para dizer a você uma coisa: quando Deus pensou em cada um de nós, Ele pensou num plano eterno, e a Bíblia diz que há um livro escrito no céu, onde o seu nome está escrito desde a eternidade, e o meu também. O livro da vida não foi aberto depois de Jesus, o livro da vida foi escrito antes da fundação de tudo. Deus já sabia quem ia. Deus é onisciente, já sabe quem vai e quem não vai. Ele já sabe quem vai crer e quem não vai crer. Ele já sabe quem vai converter e quem não vai converter. Ele já sabe quem estará lá e quem não estará. Apesar dele nos ter dado o livre-arbítrio, a decisão de escolher se vamos ou não, ele já sabe quem vai crer, quem vai escolher, quem vai aceitar. Esse plano já estava arquitetado, porque Deus não é criança, e ele já sabia que Satanás ia entrar, que ia tentar, que o homem ia cair. E você pode perguntar assim: mas por que Deus não cortou esse plano? Sabe por que Deus não cortou esse plano? Porque eu particularmente detesto a ideia de ser um boneco controlado por um controle remoto, onde eu não tenho a escolha. Alguém aqui gostaria de ser um boneco manipulado por controle remoto, onde você não tem a escolha? Eu não queria. A Bíblia diz que Deus me fez imagem e semelhança. Fala imagem e semelhança. Um ser pensante, um ser que escolhe, um ser que decide, um ser inteligente. Só que Deus, como Ele não precisa de mim, fala assim: Deus não precisa de mim, eu preciso dele. Fala assim, ó: Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Eu sem Deus, sou nada, sou um monstro, sou lixo. Sim ou não? Como Deus não precisa de mim, Ele não precisava fazer toda essa artimanha programática para poder me ter lá de qualquer jeito, forçando a barra. Deus não fez isso. Deus disse o seguinte: bom, eu estou criando o homem à minha imagem e à minha semelhança, e eu quero que eles me amem e me adorem, porque eu tenho, não é por mim, não é por mim, é porque eu quero criá-los, porque eu tenho um projeto maravilhoso assim. Ou seja, Deus arquitetou um projeto maravilhoso para mim e para você na eternidade, sabendo dos riscos que Ele estava correndo e das quedas que os homens teriam, mas Ele sabia que um dia a igreja vai cantar: tantos como a areia da praia, tantos como que sente, todo salvo, pois verá, sim. Você olha na praça e vê a morte pairando. Você olha nos guetos e vê. Você olha nos cantos e vê. Você olha em todos os lados aí e vê a morte entrando e dizimando e ceifando milhares. E eu não estou falando da morte física. Estou falando da morte espiritual, de Satanás trabalhando para destruir as pessoas. Mas quando você olha para a igreja do Senhor Jesus, você tem esperança. Quando você olha para a Bíblia, você tem esperança. Quando você olha para a palavra de Deus, parece que quando você olha para o mundo, fala assim: meu Deus, ontem eu estava aqui nas 24 horas orando com os irmãos, encerrando as 24 horas, e eu falei, dei uma palavrinha só de fechamento no final, falei: gente, e essa hora eu estava muito emocionado. Parece que o evangelho que a gente está pregando hoje é um evangelho inócuo, incipiente, fraco. Porque se olha pelo bêbado, ele continua bêbado. Se olha pelo drogado, ele continua drogado.
Você ora pela prostituta, pela pessoa que está transvestida da homossexualidade, ele continua na mesma coisa. Ele quer se libertar, mas parece que o evangelho não... É como se o evangelho não tivesse poder para fazer isso. E eu perguntei, e eu falei isso. Eu não acredito que isso é verdade. Parece, mas não é. Eu acredito no evangelho, que é o poder de Deus para transformar qualquer ser humano e libertar de qualquer pecado. Porque esse Deus que pensou em mim, pensou em você e pensou nesses milhares, tantos como a areia da praia naquele dia lá, ele sabia até onde o ser humano cairia, até onde ele iria, as agruras do pecado, da devassidão, mas ele sabia do poder do sangue de Jesus, que ele derramaria para redimir todos quantos pela fé crerem nele. Então Emanuel, aleluia, glória a Deus. Emanuel era o Cristo, o Deus que se tornou ser humano e que veio habitar conosco, o Deus conosco. Ou seja, aquilo que era no Éden, a presença de Deus com os seres humanos convivendo harmonicamente, era aquilo que estava representado em Jesus. O Deus que perdeu a companhia do ser humano. Olha que coisa interessante. Quando Deus se manifestou no Sinai, o monte começou a fumegar, tremer, trovão, relâmpago, aquela coisa horrível. O povo de Israel correu e disse assim: não podemos ficar aqui porque a gente vai morrer. O Senhor falou com Moisés: até um animal que tocar no monte morre. O poder de Deus. E ele falou: não dá para ficar aqui, não tinha jeito. Ou seja, Moisés sobe aqui e fala, vai lá Moisés, sobe lá e fala com Deus e traz a mensagem para nós, porque a gente não consegue ficar ouvindo a voz de Deus aqui. Ou seja, não tem como ter comunhão com Deus no pecado. A situação era terrível, Deus não podia nem falar, não podia nem ouvir Deus, nem tocar no monte. Só que Deus venceu isso, sabe como? Mandando o próprio Filho encarnado ficar junto com as pessoas. Sabe para quê? Era Deus dizendo assim: olha, eu tenho um projeto para o ser humano. Eu não abro mão desse projeto. Eles não vão conseguir voltar para cá como estão. Não tem jeito para eles, qualquer força que eles fizerem é insuficiente. O pecado é uma lepra, é um vírus letal. É algo que não tem como livrar-se, a não ser que eu os redima. E para fazer isso, primeiro eu vou habitar no meio deles. Eu vou descer e habitar no meio deles. Você ainda tem coragem de falar que Deus não ama o pecador? Que Deus não é amor? Se você fosse Deus, nem pense nisso, né? Mas se você fosse Deus, habitando na luz, na glória celestial, imaginando o que você imagina do céu, com tudo que a Bíblia descreve, ainda é muito pouco para a gente, né? É só uma sombra do que a gente imagina que é lá. Você ia se importar com pessoas numa situação miserável que a gente vive aqui? E sobretudo pensar que Ele amou tanto e deu tudo, e que estava com a gente, que fez tudo perfeito e maravilhoso, e que viramos as costas para Ele, e mesmo assim Ele viria atrás da gente? Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 90, não deixou as 99 coisas em uma só não, irmão, deixou a glória do céu. Deixou os anjos, deixou os querubins, os serafins, deixou a coroa celestial, deixou tudo aquilo que você possa imaginar de gozo, de glória, para tomar forma humana. Só por causa da sua vida, só por amar você. Aleluia. Só por amar você, a mim, só por isso. Só por se importar comigo, só para se importar com você. A pergunta é: quanto você vale? Você se acha o tão, bam, bam, bam?
Para que você presta? Que valor você tem? Você pode ser branco, amarelo, pardo, preto. Você pode ser milionário, pode ser pobre, paupérrimo, pode ser sábio, doutor, pode ser pós-doutorado, pode ser... O que você vale? Por que o Deus dos céus iria se importar com a gente? Que valor nós tínhamos? Se você for pensar como ser humano, racionalmente falando em termos de valor próprio, compare-se menos do que nada, porque é isso que a gente é. Agora, se você olhar pela ótica de Deus, o valor que Ele nos deu, você deve pensar, eu sou top. Eu sou, porque o Deus dos céus se importou comigo. O Deus do céu me quis. E por que Ele quis? Por quê? Talvez o que mais traduz a resposta é o hino do Lázaro, né? Eu sempre gosto de falar do hino do Lázaro. Por que me queres, Deus, tanto assim? Se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí. O que eu valo? Como errei? Por que me queres? E a resposta que o Lázaro traz no hino é: porque te amo. Aleluia. Só isso. Só isso. Porque te amo. Por que você me ama? Porque eu te amo. Mas me ama por quê? Porque eu te amo. Aleluia. Aí ele pode explicar, porque eu te criei a minha imagem e a minha semelhança. Eu preparei um lugar maravilhoso para você viver eternamente. Eu tenho um projeto assim, 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 assim contigo. Eu tenho um plano maravilhoso. Mas eu estraguei tudo, Deus. Eu botei tudo a perder. Eu te feri, eu virei as costas para você. Eu te machuquei, Deus. Eu feri teu coração. Eu baguncei o coreto. Eu desobedeci. Olha o que eu fiz. Ele fala assim, tá. Mas eu vou atrás de você. Eu vou te resgatar. Eu vou te restaurar. Mas por quê? Porque eu te amo. É o constrangimento do meu coração e do seu. Você já fez uma coisa má para alguém? Machucou pessoas? Fez uma coisa feia, grosseira com elas? E depois que você fez, pintou e bordou, ela foi atrás de você com amor e carinho te abraçar? Você já experimentou isso? Você fala assim, quando a pessoa faz isso, você fala, não é possível. Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Por que ela está se importando? Olha o que eu fiz. E a pessoa está, não, deixa eu cuidar de você. Aquela coisa de pai, de mãe. Sabe aquela coisa que... Agora, eu queria que você pensasse um pouquinho mais. O que eu estou chamando vocês nesses dias de intimidade com Deus, nesse projeto de intimidade, é sair do Emanuel. Amém? Do Deus conosco para o Deus em nós. O Deus em mim. Olha o que Paulo diz para os Colossenses no capítulo 1, verso 27. Ele disse assim, ele estava falando sobre o trabalho dos apóstolos na salvação das pessoas. Ele disse assim, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, ou Cristo em vós, ou Cristo em nós, Cristo em cada um de nós, a esperança da glória. Olha o que Deus fez. Ele manda Jesus, aleluia,
E Jesus se faz homem e fica entre nós. Deus conosco. Aí depois, Jesus vai para o madeiro. Aleluia. Glória a Deus. Vai para o madeiro e inspira lá. Aí o seu sangue derrama. E o sangue que ele derramou, que ele diz, é o sangue da nova aliança. Aquela aliança que Jeremias falou. A nova aliança que eu faço com eles, vou fazer com o meu sangue. Aí Jesus derrama o sangue. Para a remissão dos nossos pecados. E depois que ele nos purifica com sangue, aqueles que o aceitam pela fé, tira as bactérias do pecado. Tira como é que é o nome do negócio mesmo? Coronínico. Tira o maior e o pior vírus do ser humano, que é a iniquidade, o pecado. Arranca, cura. Deixa os nossos corpos prontos. Aleluia. Sabe para quê? Para ele vir habitar agora dentro de nós. Como o Deus dos deuses, o Santo dos santos, o Todo-Poderoso, pode habitar em mim. Foi isso que eu falei quando falei do hino que eles cantaram nesse instante aqui. Mesmo sabendo quem eu sou, mesmo tendo fraquezas, mesmo tendo erros e falhas, tanta coisa, imperfeições, Espírito Santo, você quis e veio habitar em mim. Sai do Deus conosco e entra o Deus em mim, em nós, em cada um de nós. Aleluia. E você sabe o que é que eu estou pregando aqui ainda? A introdução da palavra. Essa é só a introdução da mensagem. Se você entendeu a introdução, você vai voltar para a gente terminar a mensagem. Porque hoje, agora, quando a gente estiver orando pelos elementos, sabe o que vai estar acontecendo? Você já sabe, né? Tudo aquilo que o Senhor fez lá na cruz, e tudo aquilo que pela fé eu faço nos sacramentos que a igreja trabalha, se funde nesse ato. Quando eu for pregar o resto dessa mensagem, eu vou falar sobre isso. As três partes importantes da aliança de Deus para comigo e as três partes onde se encaixa a minha aliança para com Ele. Mas eu não vou pregar hoje. Eu quero que você fique somente com o Deus conosco para o Deus em nós. Que você pense no Deus dos céus, distante de mim pelo pecado, que veio para habitar no meio do povo, trazendo a nova oportunidade do Éden, mas que para redimir-nos e levar-nos de volta ao lugar onde Ele quer que estejamos, Ele quer completar aquilo que havia de mais importante, que era a presença dEle em cada um de nós, para sermos de fato um pouquinho inferior a Ele, um pouquinho inferior
aos anjos. Você já está experimentando Deus em nós. É muito complicado, aleluia, carregar Deus. Eu quero que você pense uma coisa. Onde você vai, você está carregando Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você carrega Deus dentro de você. E a sua vida, as suas práticas de vida, o seu estilo de vida, aleluia, deve de fato glorificar, alegrar o coração desse Deus que habita dentro de você. Se você carrega Deus dentro de você, de verdade, onde você estiver e o que você faz, deve glorificar e exaltar essa presença desse Deus vivo. A diferença do santo para o ímpio é que o ímpio não se importa com o que ele faz, com o que pratica, porque ele está distante de Deus. E o justo, justificado por Cristo, sabe da importância de guardar a sua vida do pecado, contra o pecado, de se proteger do pecado, porque ele carrega Deus dentro do seu coração. Agora, na hora de tomar a ceia, cada cristão que está aqui, cada irmão que está aqui, aleluia, vai fazer uma coisa interessante. Vocês se lembram daquele dia que eu peguei aquela jarra grande, e peguei os pedaços de pão, depois de orado, todos separadinhos, e coloquei tudo naquela jarra e soquei assim? Onde todos os pedaços, onde um pão virou vários pedaços, e depois todos os pedaços virou um pão novamente. Você entendeu que esta é a comunhão da igreja que se torna corpo de Cristo? Que é um corpo místico de Cristo, de modo geral, que é a igreja do Senhor, e que nesta unidade de todos nós juntos na ceia, nós realmente celebramos esta unidade, mas que cada partícula dessa é parte desse corpo e que é a presença viva do Deus que habita em cada um de nós como membros individuais. É bom pensar nisso. É necessário pensar nisso. É indispensável pensar nisso. É salutar para cada crente. Quando você meter a mão aqui para pegar um pedacinho de pão, meter a mão ali para pegar um cálice, você entender que todas essas bandejas juntas formam o corpo. Que você não é individualmente separado do corpo como alguém isolado. Que você faz parte desta comunhão, desta unidade. E que o mesmo Deus que habita aqui, habita aqui, habita aqui, habita aqui, habita aqui, habita aqui, habita aqui. Aleluia! Que somos tomados todos por esta mesma presença. Por isso esse pão é um. Porque o corpo é um. Aleluia!
O sangue que purificou esse corpo, esse, e todos, é o sangue que purificou a igreja. Aleluia. Eu quero orar nesse instante pelos elementos e quero convidar você, já que eu não vou completar a mensagem hoje, eu quero convidar você para se colocar de pé. Ele é muito sábio. Por que ele mandou comer? Por que ele mandou comer? Por que ele mandou comer? Só para você entender. Por que ele mandou comer e beber? Porque quando eu como, entra aqui. Quando eu bebo, entra aqui. Aleluia! 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 Esse é o símbolo da fusão do Deus que está agora em mim, do Deus que vem para mim, o Deus que está em mim. E por que ele falou para comer dele todos e beber dele todos juntos? Porque o Deus que está em mim está em você e habita em nós, que é a igreja. Deus em nós, Deus conosco. Por que ele falou que até na oração é bom ter 2 ou 3? Aleluia. Esta autoridade, esta unidade é maravilhoso demais. É só você pensar. É só você pensar no que acontece aqui. Em mim e em você. Em cada um de nós. Aleluia. Levante. Pai, eu quero abençoar esses elementos. Os irmãos que irão participar do vinho e do pão.